Olá pessoal, voltando aqui ao bloco da nossa aula sobre contrato de doação, vamos rememorar que o conceito de doação está descrito no artigo 538 do Código Civil Brasileiro. E duas situações importantes desse artigo dizem respeito ao caráter real. O contrato de doação é aquele pelo qual o doador transfere bens ou vantagens do seu patrimônio para o donatário, e ser um contrato de liberalidade, portanto, um contrato de graciosidade. Voltando à característica de ser um contrato real, eu retiro dessa característica uma especificidade do contrato de doação. O contrato de doação será presumidamente puro e simples. O que é um contrato puro e simples? É um contrato que não é submetido a nenhum elemento eficacial, a nenhum elemento modulador dos negócios jurídicos. É um contrato que não é submetido a uma condição, a um termo, a um encargo, nem qualquer outro elemento que vá interferir na projeção dos efeitos desta contratação. Pois bem, para que um contrato de doação deixe de ser puro e simples, embora existam as doações com encargo, as doações condicionais e as doações a termo, falaremos disso depois, para que um contrato deixe de ser puro e simples, é preciso que exista na contratação, no instrumento contratual, uma prova indubitável da vinculação a elementos eficaciais. Uma situação descrita no próprio Código Civil é a doação propter nuptias ou a doação em contemplação de casamento. Quando um terceiro doa para um ou ambos os nubentes, sejam parentes, descendentes ou não. Quando um cônjuge faz doação um para o outro, portanto, uma doação entre cônjuges. Ou doação para filhos de determinadas pessoas que nascerão em razão daquele casamento. Essa doação caracterizada como um presente de casamento, como ato de liberalidade, é uma espécie de doação sob condição resolutiva, ou seja, ela produz efeito imediato, a doação ela é instantânea, porém, pode o doador reverter a doação se aquela condição, se aquele elemento futuro, casamento, não se concretizar. Então, se o casamento não se realizar, essa doação se reverterá, se resolverá como se nunca tivesse existido. Eu tenho aí, portanto, uma hipótese de condição resolutiva, mas é de uma conditio juris, uma condição prevista no próprio Código Civil, no artigo 546. Uma outra situação, pessoal, que merece uma atenção especial de vocês é a doação com cláusula de reversão. O que é uma cláusula de reversão? É uma cláusula de retorno. Há uma situação atípica, portanto, cuja cláusula de reversão não é presumida, portanto, ela deve ser convencionada de forma expressa no contrato, em que o doador estabelece que, caso o donatário faleça antes do doador, ao invés do bem doado ser transmitido aos herdeiros do donatário, esse bem doado será resolvido, será então retornado ao patrimônio do alienante. Então, eu tenho aí uma doação com cláusula de reversão. Caso o donatário seja premoriente, caso ele faleça antes do doador, essa cláusula interfere no efeito sucessório do donatário e, ao invés do bem serem transmitidos aos herdeiros legítimos do donatário, esses bens doados voltam ao patrimônio do doador. Parágrafo único do artigo 547 do Código Civil. A cláusula de reversão, ela é personalíssima. Nula será a cláusula de reversão que estabeleça esse retorno patrimonial em face da premoriência do donatário em favor de terceiros. Portanto, a cláusula de reversão, ela é intuito personae. Ela só se opera em favor do doador caso a este o donatário seja premoriente.
Uma outra situação que merece um enfoque é a hipótese do artigo 544 do Código Civil, a doação de bens de ascendentes em favor de descendentes, que importa, nesse caso, antecipação de legítima. Então, a pergunta é, Fernanda, a doação de ascendente para descendente, ela é válida? Ela é absolutamente válida. Por que ela é válida? Porque não há uma hipótese de anulabilidade. Porque o próprio legislador reconhece que essa doação de ascendente para descendente, quando há descendentes da mesma classe e do mesmo grau, portanto, mais de um filho, mais de um neto, essa doação é antecipação de herança, é antecipação da quota hereditária que caberia àquele donatário por ocasião da morte do seu ascendente, nesse caso, doador. Vamos aí pontuar, tocando o direito sucessório, que legítima é a quota-parte indisponível do patrimônio de uma determinada pessoa que, na ocasião da sua morte, possua herdeiros necessários. Há uma presunção de que, sendo herdeiros necessários, por exemplo, descendentes, na ausência desses, ascendentes, cônjuge ou companheiro em concorrência com descendentes ou ascendentes. Portanto, havendo herdeiros necessários na ocasião da morte da pessoa, eles têm, na chamada sucessão sem testamento, direito a cotas iguais a cotas idênticas. Ou seja, os descendentes têm direito a cotas idênticas por uma questão de isonomia. Então, para evitar uma burla à equiparação da legítima entre os herdeiros, uma divisão per capita, o legislador presume que a antecipação de legítima ocorrerá na hipótese de doação de bens de ascendente em favor de descendente. Então, vamos aqui criar uma hipótese em que José tem 2 filhos, João e Maria. José, então, tendo 2 filhos, João e Maria, na ocasião da sua morte, tem um patrimônio de 300 mil reais. Porém, ele já doou, sem a participação de Maria, bens do seu patrimônio para João. Que bens foram esses? Uns imóveis, no valor total de 100 mil reais. Então, eu parto do pressuposto que, além dos 300 mil remanescentes, há bem no valor de 100 mil reais, que está incorporado ao patrimônio de um dos filhos, mas que deve ser devolvido ao espólio, devolvido ao monte hereditando de forma ficta, para que, somado ao patrimônio remanescente, nós possamos ter uma divisão igualitária. Então, eu vou ter, associado ao valor de 300, a devolução ficta do valor de 100 e teremos um patrimônio total de 400 mil. Portanto, se um dos filhos já recebeu 100, ele já recebeu a antecipação de parte da sua herança. Ele terá direito a receber quanto agora, Fernanda? 100 mil reais, para que cada um ao final, cada filho ao final, receba a mesma quota de 200. Então, essa colação é o ato de prestação de contas feita pelo donatário para provar que não está burlando o direito sucessório de herdeiros necessários, a fim de que seja realizada, na ocasião da morte do doador, a equiparação das respectivas cotas hereditárias, a equiparação, então, da herança. Uma situação que vai ser analisada na mesma linha de raciocínio do artigo 544 é a hipótese do artigo 549 do Código Civil, que trata da doação inoficiosa. A palavra inoficiosa significa descumprimento de um ofício. Esse prefixo aí, ó, in, inoficiosa, significa o descumprimento de um ofício, portanto, o descumprimento de um dever jurídico. Que dever jurídico é esse? Dever de zelo, dever de proteção, dever de cuidado do doador no que tange a preservação da legítima, já sabemos o que é a legítima,
dos seus herdeiros necessários. Se, na ocasião da morte do doador, perceber-se que este doou além de 50% do patrimônio remanescente à época da sua morte, essa doação será considerada inoficiosa. E a doação inoficiosa, ela é nula quanto à parte que exceder a legítima. Então, cuidado! A doação inoficiosa, ela não é nula. Ela é nula quanto ao montante que exceder. E eu interpreto essa expressão, é nula como, no que tange ao montante que exceder, como ela é nula quanto ao excesso. Portanto, ela é excessiva. É uma hipótese, então, de redução da disposição patrimonial. Aquele que recebeu além do que tinha direito de receber, ele deverá devolver ao patrimônio, ao espólio, portanto, do que representa o doador, a parte excedente. Então, se perceber que na ocasião da morte do doador há um patrimônio remanescente de 500 mil, mas se perceber que nesta mesma ocasião já houve, em tempo pretérito, a doação em favor de um herdeiro necessário, no percentual, de um terceiro, num percentual que extrapola esse 50% patrimonial, essa doação será excessiva, é uma doação que será, então, inoficiosa. O excesso deverá ser devolvido ao monte, a fim de que não exista prejuízo aos herdeiros necessários. Também importa atenção especial à hipótese da chamada doação universal. A doação universal é aquela que contempla a integralidade dos bens, a integralidade patrimonial do doador. É a situação em que, por liberalidade, o doador se desfaz de todo o seu patrimônio ou reduz esse patrimônio a tal ponto de não ter condição de subsistir, e logicamente aí eu preciso trazer à luz a Constituição Federal, subsistir de maneira digna. Então, se essa doação, chamada universal, compromete a capacidade de sobrevivência digna do doador, ela será uma doação nula. No entanto, não será considerada nula se o doador, na ocasião da doação, reservar para si o usufruto dos bens doados e a capacidade frugívera desses bens for tal que ele tenha condição de subsistir. Por exemplo, o doador, então, disponibiliza em favor de um terceiro a propriedade de um bem imóvel que lhe pertence. E esse é o único bem que lhe pertence, razão pela qual essa doação será nula. No entanto, se ele reserva para si o usufruto, pode continuar morando de forma vitalícia no bem. Fruição, pode ter vantagem dos frutos civis da coisa ou de qualquer outro fruto natural, artificial. Mas se ele perceber, por exemplo, os frutos civis, ele pode locar o bem doado e ter a sua subsistência garantida pela percepção dos aluguéis. Então, se esse valor dos aluguéis se esses aluguéis forem de valor suficiente para a subsistência do doador, por mais que comprometa o único bem que ele possua, o único bem imóvel, portanto, essa doação não será considerada doação universal, razão pela qual ela é uma doação válida, não será uma doação reputada como nula. A situação do artigo 550 do Código Civil é interessante porque ela faz uma alusão ao adultério. Aquilo que já foi desmistificado como ilícito pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. No entanto, há a necessidade de se preservar o patrimônio familiar, o patrimônio do cônjuge, seja porque ele tem direito à ameação, seja porque ele tem a expectativa de direito à sucessão no que tange a tais bens. Então,
a doação realizada pelo cônjuge, portanto, pelo doador casado, ao cúmplice no adultério, portanto, ao concubino ou à concubina, será uma doação anulável. É uma doação, portanto, válida, porém passível de invalidação no prazo decadencial de 2 anos. Esse prazo começa a contar, pessoal, da dissolução da sociedade conjugal, da sociedade matrimonial, seja por morte, seja pelo divórcio, ou, se a gente aplicar aí a regra da analogia, pela dissolução da união estável. Nesse caso, não estarei falando de casamento, mas sim da união estável. 2 hipóteses ainda interessantes de doação são as chamadas doações remuneratórias e as doações, então, meritórias. O que são doações remuneratórias? Percebam que a palavra remuneração dá a ideia de pagamento de um preço em razão da prestação de um determinado serviço, por exemplo. Mas, neste caso, eu estou falando de um preço inexigível, quando o serviço é prestado, porém, já se recebe por esse serviço prestado o respectivo preço, a respectiva contraprestação, razão pela qual o doador não seria obrigado a arcar com nenhum tipo de contraprestação em razão desse serviço. Portanto, uma inexigibilidade. Porém, o doador dispõe de bem em favor do donatário por reconhecer que esse serviço foi prestado de forma tão gratificante a ponto, então, de ser caracterizado como um reconhecimento, como, então, um presente em razão da qualificação desse serviço. Exemplo, vamos imaginar que somos advogados de um núcleo de prática jurídica e, como tais, somos já remunerados pela instituição de ensino a que nós nos vinculamos. Pois bem, nós prestamos serviços a determinados assistidos que têm os seus interesses absolutamente sanados por aquele núcleo de prática. Por estar tão gratificado pela resolução do seu problema, um assistido, então, traz do interior para esses advogados queijos, galinha, pão de prato. Resultado, trata-se de uma doação? Sim, trata-se. Mas essa doação, ela tem natureza de pagamento, de remuneração? Não. Ela se dá em razão de um serviço prestado, mas como um presente pelo reconhecimento do bom serviço prestado, não a título de contraprestação por esse serviço. Já a doação meritória, ela se dá pelo reconhecimento do mérito do donatário. Exemplo, eu posso doar para o melhor aluno de direito civil, contratos, a coleção de um determinado livro, de um determinado autor, se este aluno, por exemplo, tirar nota 10. Se esse aluno se destacar na Olimpíada da Faculdade de Direito Civil, de Direito Penal, como um aluno destaque, e a faculdade resolve, então, contemplá-lo com uma bolsa de ensino por um semestre, essa doação do livro, essa doação da bolsa por um semestre, ela se dá pelo reconhecimento de um mérito, de uma qualidade presente no donatário que o faz merecedor daquela vantagem, daquele acréscimo patrimonial.